E aí, pessoal, uma realidade que merece reflexão. O que o ambiente do Grêmio está fazendo para conseguir tirar o máximo dos jogadores que aqui estão? Por que que essa lógica acontece em outros lugares e aqui nós perdemos isso? Nós vamos falar sobre isso e vamos falar um pouquinho sobre história, porque isso já foi diferente, você vai entender. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora eu quero chamar a atenção para vocês para uma oportunidade interessante de se fazer uma renda extra. 5 mil faz diferença para você, como salário principal, como uma renda extra. Você tem uma oportunidade no link que está na descrição e também no primeiro comentário fixado. O que existe mais moderno hoje em ganhar dinheiro na internet está nesse curso que você vai ver. Você vai entrar agora nesse link para ter essa oportunidade. Se está precisando de uma grana extra, a oportunidade está aí. Está aí. Olhe, entenda, veja o vídeo e você vai concordar comigo. A maior oportunidade de se fazer uma renda extra atualmente está nesse link aí. Entra lá e você vai conhecer. Gente, ambiente de trabalho. Quando a gente vai discutir ambiente de trabalho, a gente pega no mundo corporativo normal e a gente vai dizer o seguinte, pô, tu cria um ambiente sadio, o cara vai render o máximo que puder. No futebol isso é difícil de fazer, porque tu tem caras que ganham uma Babilônia, tu tem caras que ganham pouco. Então, a administração de um ambiente como vestiário, que trabalha lá com 40, 45 pessoas, seja funcionários do staff, seja jogadores de futebol, é sempre mais difícil. Então é natural que tu tenha objetivos diferentes entre as pessoas. Uns querem sair dali para contratos melhores, outros querem ganhar aquilo ali. Só que tu tem que criar uma ferramenta para que tu tenha um objetivo comum. E normalmente isso tu faz com a confiança no trabalho. A frase é muito usada no mundo corporativo. Confie nos processos. E isso, de alguma maneira, impacta no vestiário. Grande parte da torcida do Grêmio hoje está discutindo uma situação que eu acho muito interessante. Por que que jogadores que saem daqui jogam mais em outros lugares? O Léo Jardim não teve oportunidade aqui, está brilhando no Vasco. O Capixaba é um dos grandes nomes do time do Bragantino. Aí tu tem até o Lima no Fluminense, que aqui sequer recebeu oportunidade. Lá no Fortaleza tu tem o Guilherme, que está melhor do que estava aqui. Tu tem o próprio Marinho. No São Paulo tu tem um monte de cara também. Tu tem o Luciano, que saiu vaiado daqui. O Alisson, que nem queria ouvir o nome dele. O Rafinha, o capitão do time, e aqui era uma liderança ruim. Então, tu tem uma série de jogadores que indicam o seguinte, pô, por que que lá eles dão certo e não? O óbvio é tu dizer, lá tem trabalho tático. Aqui não. Aqui não, Renato. Mas não é isso. Ou melhor, não é só isso. É uma série de conjuntos que fazem com que a gente comece a imaginar que o Grêmio hoje não é um ambiente sadio. O Grêmio precisa recuperar isso. O Grêmio é um ambiente de conflito. O Grêmio tem uma forma de comunicar que não é a melhor com o torcedor, que não é boa com a imprensa. A imprensa, por sua vez, critica muito forte porque entende que existem erros importantes. Os resultados, eles são eletrocardiogramas. Ninguém confia totalmente no que está acontecendo, e eu estou dizendo aqui no campo do trabalho, e isso cria um ambiente hostil. Pega um jogador que não tem toda a confiança do mundo, que precisa dessa confiança para jogar, ele afunda, sai daqui e chega em outro lugar e joga. Nós tivemos, por exemplo, o caso do Lucas Silva, que até a forma física dele hoje é melhor. Aí, claro, a gente vai para uma coisa concreta e diz o seguinte, pô, estão trabalhando mal em Porto Alegre, pô, o cara tá melhor fisicamente lá. Isso é verdade. Isso é verdade. Nós temos que discutir isso. Nós temos que ponderar isso dentro da avaliação que o Grêmio está tendo. Essa é uma lógica muito natural que eu coloco para vocês, é multifatores, não é o Renato, não é um fator, é multifatores. Mas mesmo sendo multifatores, neste momento, ela precisa sim ser debatida internamente. O Grêmio já foi o inverso disso.
Michael, lembram do Michael? Capitão Michael, ídolo aqui, saía vaiado do São Paulo, que tinha um ambiente hostil. E veio aqui e brilhou. Se a gente for um pouco mais atrás, o Grêmio tem uma dupla de ataque que foi escorraçada do Rio de Janeiro, em 2 ambientes completamente diferentes. O Flamengo liberou o Paulo Nunes, por exemplo, como moeda de troca. O jogador que o Grêmio queria era o Magno, que era um centroavante baixinho, muito bom jogador, que acabou tendo uma lesão séria aqui, e o Paulo Nunes veio de moeda. O Jardel era vaiado no Rio de Janeiro e veio fazer dupla com o Paulo Nunes e se transformou no que se transformou. E a história conta, a gente não precisa estar explicando. E quantos jogadores tiveram esse mesmo caminho para cá? Então, quando a gente chega a essa constatação e começa a olhar a história, não é a bandeira do Grêmio que é mais pressão, que é mais a torcida aqui é mais forte. Não é. É o ambiente. É o ambiente. O fato é que o Grêmio, nos últimos anos, ele criou um ambiente que não é um ambiente totalmente sadio. E aqui eu não estou falando, é um ambiente... Não tem nada ideológico, não tem nada disso. É só uma constatação de que aqui as coisas não estão caminhando tão bem. Passam pelo trabalho? Passam. Passam pelo DM? Passam. Passam pela preparação física? Passa. É todo um contexto de vestiário. Passa muito pelo Renato? Claro que passa. Claro que passa. E aqui nós temos que discutir para que isso se quebre. Por isso é que eu tenho defendido que para o ano que vem vamos tentar quebrar as rotinas e vamos nos liberar ou tentar limpar completamente o que nós construímos nos últimos anos, nos últimos 10 anos. E fazer um trabalho novo que vai ser duro para o torcedor, que vai ser complicado, mas que precisa ser feito. O Grêmio tem que voltar a ter um ambiente totalmente sadio. A gente vê até mesmo nos novos dirigentes, que são novos, modelos reativos de dirigentes, conflituosos. E isso não leva a lugar nenhum. A lugar nenhum. Acho que a política, os grupos políticos do Grêmio contribuíram para isso. Nós não temos hoje uma unidade pelo Grêmio. Nós temos, sim, conflitos entre pessoas. Inclusive pessoas que eram meus amigos, que mandam mensagens que tu diz, cara, pode ser. O que se transformou uma relação que poderia ser muito sadia. E essa é uma realidade que, infelizmente, nós precisamos começar a combater. Nós precisamos começar a combater. É preciso ter um ambiente sadio. Em todo o ambiente corporativo, os sadios vencem e os hostis perdem. E o Grêmio, infelizmente, está perdendo também um pouco para esse ambiente, que precisa mudar com urgência. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.